Uhum. Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de maio de 2024, né? E no dia de hoje, nós estudamos, hoje, quinta-feira, né, às 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas. Nós estamos estudando o capítulo 13, que fala da mediunidade. No item 2, parágrafo que eu falei aí, né? 2, 3, 4, 5, sétimo parágrafo. E no sétimo parágrafo começa assim: tive uma pessoa, tá? Tive uma pessoa, sétimo parágrafo. Eu vou ler o parágrafo anterior só para a gente se localizar. Parágrafo anterior, que seria o sexto parágrafo. Ah, mas antes vamos fazer a nossa prece, né? Que a gente sempre faz, né? Não podemos esquecer. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso médico das almas, ao Pai Criador, aos médicos e amigos da espiritualidade, que nos abençoem, que nos fortaleçam, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que temos recebido, que o Senhor nos fortaleça, equilibre as nossas energias, e que nós possamos continuar determinados a trabalhar em prol da nossa autoiluminação, em prol da prática da caridade, que é colocar o amor em ação, como ensinou Jesus. E também rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para aqueles nossos irmãos que se encontram necessitados do teu amparo, da tua misericórdia, Senhor, aqueles nossos irmãos que se encontram com problemas de saúde física, saúde espiritual, aos nossos irmãos desencarnados, todos aqueles outros nossos irmãos que estão sofrendo, Senhor. Em especial aqui queremos falar dos nossos companheiros, irmãos do Rio Grande do Sul, que se encontram ainda em momentos muito difíceis. Que o Senhor os console, os ampare e os dê a eles resiliência, né? Os ajude a desenvolver essa virtude que é a resiliência para poderem enfrentar todos esses obstáculos que estão surgindo na vida deles, na certeza de que dias melhores virão. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine a todos. Graças a Deus. Bem, vamos lá, começando, né? Como eu falei, capítulo 13, item 2, que tem por título médio, sétimo parágrafo. Mas eu vou começar do sexto. Então, Hermínio diz assim no sexto parágrafo: quer dizer, alguém por perto que fornece energia, ainda que inconscientemente, né? Então, quando acontece um fenômeno físico, é isso que ele está querendo dizer, né? Quando acontece um fenômeno físico, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Quer dizer, existe sempre alguém que, muitas vezes, está doando energia para que o fenômeno aconteça sem saber, né? Então, alguém por perto que fornece energia, ainda que inconscientemente. Isso tem sido demonstrado inúmeras vezes, pois os fenômenos cessam quando se afasta a pessoa, que, sem o saber, funciona como médium. Há casos em que os fenômenos acompanham a pessoa para onde ela for. Ou seja, continuam ocorrendo na sua presença, onde quer que esteja. E eu contei até o caso aqui daquela família, né? Que era uma família onde havia vários jovens, os filhos eram quase todos, ou crianças ou adolescentes, eram 5 ou 6 filhos, e os fenômenos começam a acontecer com muita intensidade naquela família. E aí eles pedem ajuda, né? Vêm pessoas, médios, ajudar, mas são médios que não têm o conhecimento, né?
mas eles conseguem se fazer um problema temporariamente, pelo menos cessar ali. Então, ficam com a ideia de que tudo está resolvido. Mas a família acreditava, né, porque não era uma família espiritualista, que o problema estava na casa, que a casa é que tinha uma assombração, uma coisa assim, né? Que a assombração foi até abandonada, foi até exorcizada, mandada embora. Mas eles não queriam ficar na casa. Achavam que a casa trazia. Não era uma coisa boa. Então, eles se mudam. E esse fato saiu até nos jornais. E depois, né, quando mais tarde a gente lê nos jornais da época que 1 ano ou 2 anos depois que aquela família se mudou para uma nova residência em outro bairro, voltam a acontecer os mesmos fenômenos. Os mesmos fenômenos. É o que ele falou aqui, né? A casa em que os fenômenos, entre aspas, acompanham a pessoa para onde ela for. Porque o médium de efeitos físicos ele foi com a família. Então, esses fenômenos voltaram a ocorrer. Aí o Hermínio vai contar aqui, no parágrafo 7º. Tive uma pessoa dessas da família. Uma ocasião em que passou uns dias conosco, ouvíamos barulhos inexplicáveis, como se alguém estivesse atirando pedras de pequeno tamanho sobre o telhado e dentro de casa. As pedrinhas caíam sobre os tacos do piso, com um ruído característico. Uma delas, pelo menos, eu peguei, no pequeno corredor interno. Os fenômenos ocorriam tal como Kardec observa, ou seja, a revelia da pessoa, que parecia suprir as necessidades necessárias à ocorrência deles. Então, essa pessoa tende aos requisitos para o fenômeno. Então, os fenômenos vão acontecer. Vamos pegar o livro dos médiuns aí? Primeira questão foi a questão 92, né? 92. Questão 92 do livro dos médiuns. Foi a primeira que vocês procuraram, né? Colocaram aí. Item 92 de O Livro dos Médiuns. Vamos lá. Diz assim, está na parte 2ª, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar a revista. É aquela, né, que o espírito se utiliza do fluido da pessoa, uma parte do fluido universal que ele traz com ele, envolve o objeto, né, e o objeto vai ficar se movimentando enquanto estiver carregado daquela energia. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas da mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados o são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde nessa circunstância o médium, quer dizer, onde está o médium para produzir esse fenômeno? Os espíritos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Quer dizer, há sempre, vamos dizer assim, um culpado. Há sempre um culpado. Aí ele diz aqui, as manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos, abandonados, desertos, né? Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médiuns naturais. Daqui a pouco a gente vai ver, né,
Ou melhor, podemos até ver agora, deixa eu ver, puxar aqui só para ver a questão direitinho, para facilitar aqui. Peraí. Vamos dar uma olhadinha na questão. Deixa eu terminar de ler. Médios naturais são com relação aos outros médios, que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação. Deixa eu puxar aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão. Deixa eu só confirmar se é essa mesmo, que eu estou mudando um pouquinho a ordem aqui. Na questão 161. 161. Da questão 161 diz assim, porque ele falou aqui, né? São essas pessoas ignoram, possuem faculdades mediúnicas, razão por que chamamos médios naturais. São com relação aos médios, e que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação. E quando nós falamos, o sonâmbulo natural é aquele que o processo acontece com ele naturalmente, né? E o magnético é aquele que é provocado. Então, vamos lá na 161. Na 161, diz assim, vocês até podem botar aqui, quando ele falou na 92 médios naturais, você já pode aqui mesmo botar, porque mais tarde, qualquer coisa estudando, vocês já podem fazer o link, né? Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu malgrado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem, e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes assegura de modo algum extraordinário. O sujeito, às vezes, está tão acostumado com esse tipo de coisa que ele não acha que aquilo é anormal. Ele, às vezes, vive num lugar tão acostumado em ver essas coisas acontecerem que, para ele, não tem problema nenhum. Aquilo não traz para ele nenhum susto. Ele não consegue, às vezes, associar que aonde ele está, essas coisas sempre acontecem. Entendeu? Então, quando alguém fala, nossa senhora, de novo, ele não está nem aí, porque ele não consegue associar isso a ele, né? Então, eles não têm nenhuma noção do poder que possui, né? Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero, né? São fatos que a gente deve estar sempre procurando estudar. Deixa eu ver. Que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Então, veja também a questão da criança, que muitas vezes é o motivo do fenômeno acontecer. Tal faculdade não constitui em si mesmo indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita, tá? Não é incompatível com uma saúde perfeita. Uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, onde se segue que os meios terapêuticos são importantes para fazer ela desaparecer. Então, o médico não vai conseguir fazer ela desaparecer, nem os remédios, né? Aí ele diz aqui,
Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca é causa eficiente. Quer dizer, não é fator preponderante a fraqueza orgânica. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação, do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui, tá? Se aquele que a possui abusasse dela. Então, se ele abusa disso, aí pode trazer problema. Depois se havia tornado o médio facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Então, porque normalmente ele diz aqui, ó, só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui, essa mediunidade natural, abusasse dela. Depois se haver tornado médio facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital. E aí ele pode ter enfraquecimento, porque aí ele vai começar a doar em alto nível, e esse fluido vital vai faltar no organismo dele, o que vai provocar o enfraquecimento. Vamos dar uma olhadinha também, deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar aqui uma coisinha, só para não dar problema depois. Não, agora eu não vou na outra, não. Vamos deixar aqui. Então, eu já vi. Então, vamos voltar agora à página 13, lá do. Ah, não, o meu é página 13, de vocês não. O meu que é página 13, né? Vamos voltar aqui para o nosso Diversidade dos Carismas. Há, portanto. Deixa eu só ver aqui onde eu estou. Ah, quando ele falou das pedrinhas, né? Só ver onde, por que eu fui lá. Engraçado, eu li alguma coisa que me fez ir lá. Tá. Depois de Kardec. Não foi. Ah, tá, foi a 92, tudo bem. É porque eu li na 92, médio natural. Há, portanto, uma categoria de mediunidade espontânea natural já em fase operacional, e outra que precisa ser cultivada, desenvolvida e treinada, a fim de que manifeste todo o seu potencial. Então, já tem essa categoria de mediunidade espontânea natural. O indivíduo já possui, tá? E agora existe outra que precisa ser cultivada, desenvolvida e treinada, a fim de que manifeste o seu potencial. Pela riqueza da fenomenologia anímica e mediúnica, ocorrida com Regina, estou convicto de que ela foi, desde o início, médio natural que apenas precisava acomodar-se a um contexto acolhedor e receptivo, em que pudesse realizar suas tarefas. Isso não quer dizer que não precisasse ainda fazer alguns ajustes nas suas faculdades, ou que nada mais tivesse a aprender e desenvolver. Porque a pessoa tem mediunidade natural, mas ela precisa fazer aquilo que o pessoal chama de educar a mediunidade. Educar a mediunidade. Então, ela tem essa mediunidade. No caso, a gente, como ele falou aqui, naquele caso das crianças, né? Tem essa mediunidade, mas não sabe usar, não conhece. Então, essa mediunidade pode ser utilizada até por ela ou pelos espíritos, de forma a promover, trazer prejuízos para ela ou para outros. E a pessoa não tem noção disso. Por isso que ele diz aqui que a necessidade da pessoa é procurar desenvolver essa mediunidade, né? Educar essa mediunidade. Então, ele diz aqui que a Regina sempre foi, desde o início, médium natural.
que apenas precisava acomodar-se a um contexto acolhedor e receptivo em que pudesse realizar suas tarefas. Senão, até na vida dela comum, essa mediunidade pode atrapalhar. De repente, ela está fazendo uma coisa e um fenômeno acontece. Como acontecia com ela, lembra? Da clarividência e outras coisas. E a pessoa vai acabar atrapalhando a vida da pessoa. A vida da pessoa vai virar um caos. E até para que a pessoa saiba do que está se tratando. E aí ela pode controlar o fenômeno. Senão a vida vira uma bagunça, né? Então, ele diz que ela ainda precisava fazer alguns ajustes nas suas faculdades, e também não significava que nada tivesse a aprender a desenvolver. Infelizmente, porém, são muitos os que entendem que desenvolver a faculdade mediúnica é padronizá-las. Tem muita gente, né? São muitos os que entendem que desenvolver a faculdade mediúnica é padronizá-las, impor-lhes uma verdadeira camisa de força, proibindo autoritariamente qualquer característica pessoal. Lembra quando nós começamos a ler o livro Diversidade dos Carismas? Quando a Regina ia, ainda não conhecia bem o que era o fenômeno, e ela ia trabalhar em algumas casas espíritas, e eles tentavam enquadrá-la no ritmo da casa, naquelas regras da casa, e para ela isso foi um grande tormento. Ela até saiu das casas espíritas, passou a ficar sozinha. É isso aqui. É, desenvolver a faculdade mediúnica não é padronizá-la, não é enquadrá-la, para ficar todo mundo igualzinho, né? Afinal, isso não pode acontecer. Nós somos individualidades. Cada um tem um jeito de ser. Da mesma maneira que cada um tem um tipo de letra, cada um tem um som de voz, cada um também tem a mediunidade ao seu jeito, as suas características pessoais, né? Em outras palavras, os médios de determinado grupo têm de produzir, nesse caso do enquadramento, os mesmos fenômenos de maneira idêntica, desde a postura física até o tom de voz. Não podem movimentar-se mais do que o mínimo tolerável. Se é mulher, não pode falar com voz grave. Quando o manifestante for o espírito de um homem, ela tem que falar com voz de mulher. Se o espírito está se manifestando é um homem, ela não pode ter uma voz grave. Tem que ter a voz feminina. Olha só que coisa, né? Aí ele diz aqui, né? É, se o espírito ainda está preso à cadeira, o médium não pode gaguejar. Olha, se o espírito é gago, quem tá falando é o espírito, não é ela. Ela não pode gaguejar. Se deseja assinar o seu nome e esse nome for considerado importante, não deve permitir que o faça, ou estará sendo mistificado quando não seja o próprio mistificador. Então, se de repente, como aconteceu com a Ivô, com a Regina, né? Ela deu uma comunicação de um espírito escola, botou o nome, todo mundo disse, não, porque você não está preparada para dar comunicação de espíritos desse nível evolutivo. E aí, indiretamente, né, a chamaram de mistificador de Busteira. Com tantas obstruções, inibições e freios psíquicos, a comunicação que sai do outro lado de tão densa barreira pouco tem de sua autenticidade e espontaneidade originárias. Que aí o médium tem que mudar tanta coisa que a coisa perde a naturalidade, perde a espontaneidade. Ou seja, não é mais o que o manifestante pensou realizar. Não é mais o que o espírito queria, porque o médium teve que pegar a mensagem dele e enquadrar dentro do roteiro que a casa espírita estipulou. Lembra quando a gente falou sobre essa questão da comunicação? De como a casa espírita, às vezes, interfere no desenvolvimento do trabalho
da espiritualidade cria regras e a espiritualidade tem que se acomodar àquelas regras da casa. Entendeu? E aí perde a originalidade da mensagem. O fenômeno produzido ou a comunicação transmitida terá como elemento predominante a contribuição do médium e não a do espírito manifestante. Porque vai ficar tudo alterado. O sentimento que vem junto com a mensagem, né? O sentimento do espírito que está passando a mensagem naquela hora. Tudo isso fica apagado. Vai ser o sentimento que o médium ou que a casa decide que deve ser manifestado, e não o sentimento da criatura que está se comunicando. O médium deve ser disciplinado e exercer controle sobre o fenômeno, mas não a ponto de inibi-lo. Então, o que ele está dizendo aqui, né? O médium, todo médium, na realidade, deve ser disciplinado e exercer controle sobre o fenômeno, mas não exercer um controle que o leve a inibir o fenômeno, a tirar a autenticidade do fenômeno. Aí sim é que o fenômeno tem mais a ver com animismo do que com mediunidade. Porque se ele tira a autenticidade do fenômeno, tá? Ele, ao inibir o fenômeno, ele está deformando o fenômeno, alterando o fenômeno, está influenciando em demasia, além do que a gente naturalmente já influencia na comunicação. Porque a gente sabe que todo médium acaba influenciando na comunicação. Mas, ao fazer esse enquadramento aqui, ele está influenciando além da conta da comunicação. E aí essa comunicação tem mais a ver com o animismo do que com a própria mediunidade. Então, é certo ser disciplinado? É. É certo exercer controle sobre o fenômeno? Sim, mas não a ponto de descaracterizar todo o fenômeno. O que se tem a evitar, diz o Hermínio, é que a mediunidade natural se exerça sem nenhum controle ou método, em qualquer lugar, a qualquer momento, como a gente vê às vezes, né? Pessoas que são médios, estão numa festinha de aniversário, e de repente começa a dar passividade. Aí eu já vi casos falando palavrões, apontando o dedo para um, apontando o dedo para outro, que vira um espetáculo, né? Alguns riem acreditando, não acreditando, outros sabem que é, mas ela sempre recebe santo, ela sempre recebe. Basta ter uma festinha, ela recebe. Então, eu já vi isso acontecer, né? Então, o que se tem a evitar é que a mediunidade natural se exerça sem nenhum controle, porque o médium deve exercer controle sobre o fenômeno, mas sem descaracterizá-lo. Não deve acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, a inteira revelia do sensitivo, o que não era definitivamente o caso de Regina. Regina não fazia esse tipo de coisa, né? Vamos pegar aqui o livro dos médiuns, item 162. Vamos lá no 162. No terceiro parágrafo. 162, terceiro parágrafo. Todo mundo já achou? 162, parte segunda, capítulo 14, dos médiuns. 162, terceiro parágrafo. Diz assim: o que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Isso não quer dizer que ele não deva estudar, tá?
Acresce que a providência tem seus desígnios e aos maiores destes pode servir-se de instrumento, a mais pequenina das criaturas. Então, você pode ter crianças com essa mediunidade natural. Porém, forçoso é convir. O fenômeno, às vezes, assume proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Tá? Então, ele diz aqui, é bom, não melhor assim, né? Quando essa faculdade se desenvolve espontaneamente, é bom deixar que o fenômeno siga o seu curso natural, porque a natureza é mais prudente do que os homens, né? Então, acresce que a providência tem seus desígnios e aos maiores destes pode servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Então, a esses desígnios divinos, até uma criança pode servir de instrumento. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume, às vezes, por vezes, proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Carmen, lê essa notinha de Kardec aí para a gente. Um dos fatos mais extraordinários desta natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é, sem contestação, o que ocorreu em 1852, no Palatinado, Baviera Romana, né? Em Berchtesgaden, perto de Wittenberg. É tanto mais notável quando denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas: estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremesso de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de somenos importância, a comprovação desses fatos, durante quase 2 anos, por inúmeras testemunhas oculares, dignas de crédito pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada naquela época em muitos jornais alemães, e especialmente numa brochura hoje esgotada e raríssima, a Revista Espírita de 1858. Na Revista Espírita. Na Revista Espírita de 1858 se encontra a tradução completa dessa brochura, com os comentários e explicações indispensáveis. Essa, que saibamos, é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do empolgante interesse que tais fenômenos despertam, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista de estudo prático do espiritismo. É interessante depois a gente procurar nessa Revista Espírita Sim, ler sim. para conhecer, né, sobre esses fenômenos. Devem ser fenômenos de Bergsaben, mais ou menos assim o título. Mas hoje em dia quase a gente não escuta isso, né? É isso. Ou Não então, sei se tem. A gente não e a escuta. gente não sabe, não percebe, né? A gente nem sabe, né? Mas As pessoas hoje não estudam esses fatos. E às vezes são fatos que estão acontecendo. Mas que como acontecem não mesmo, né? estudam, né? Não estudam, então isso não desperta o interesse. Aí, continuando aqui onde a gente estava lendo. Eis então o que em todos os casos importa se fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a este respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber o que se quer. Então, muitas vezes, se você perceber que um fenômeno desse está acontecendo na sua casa, não tem que se apavorar, que o espírito não vai apertar teu pescoço, jogar uma faca. Ele diz aqui, é perguntar com todo respeito, né? Meu amigo,
Se tem alguém aqui promovendo esses fenômenos, o amigo gostaria de dizer a que veio, o que ele deseja, porque às vezes, lembra, não sei se vocês lembram, que Kardec conta, eu acho que é no livro, não sei se é no Obras Póstumas ou na Revista Espírita, acho que é no Obras Póstumas, que Kardec estava fazendo um trabalho na casa dele à noite. Ele estava fazendo um trabalho. E a janela começa a bater. A janela. Mas o Kardec não tinha mediunidade ostensiva. Isso era bom, para que ninguém dissesse que era ele que dava as psicografias, as comunicações, né? Olha como a natureza é sábia. Então, ele não tinha mediunidade ostensiva. Para receber comunicações, ele precisava sempre de médiums. Ou psicofonia, ou psicografia, a gente vê na sociedade parisiense de estudos espíritas, né? A evocação daquela convulsionária, lembra? Sempre tem que ter um médium, porque ele não recebia mensagens, ele era inspirado. Então, ele está trabalhando um artigo e a janela bate várias vezes. E ele vê a janela bater, mas ele percebe que tem alguma coisa, mas ele não consegue compreender. Até que, de repente, eu acho que é isso, né? No momento lá que a janela bate com mais força, ele, já achando aquilo estranho, volta a olhar para o texto. E, ao olhar para o texto, ele percebe que ele estava fazendo uma coisa errada. Porque ele estava o tempo todo ali, escrevendo, escrevendo, lendo, direto, focado. Sabe quando você, às vezes, faz um trabalho e você vai fazer revisão e você olha 200 vezes e não vê o erro? Eu, às vezes, digo assim, Beto, vem cá, lê isso aqui para mim. Vê se tem alguma palavra errada aqui. Aí o mineiro, até eu digo, tá, porque às vezes eu já olhei tanto para aquele texto que o erro está ali, mas eu não estou vendo, porque, alguma forma, a minha mente acostumou aquilo. Então, você precisa, às vezes, se desligar por alguns momentos e depois voltar. E quando você volta, aí você detecta o erro. Então, a janela bateu, 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 a ponto de fazer com que ele parasse o trabalho e fosse verificar o que era. Fala aí, Denise. Ele fosse verificar o que era. E aí ele se depara com o erro. E no outro dia, se eu não me engano, veio uma mensagem de um espírito, que é um espírito de verdade, né? Falando, fala, Denise. O espírito batedor de Berzaben, Bern, O espírito batedor de primeiro verdade. artigo. Eu vou até colocar aqui, que depois eu vou ler isso aqui. O espírito Batedor, deixa eu ver a data aqui. batedor. O espírito de 1858. Vê se tem o mês. É isso que eu estou procurando aqui. Maio, isso, ano 1, maio de 1858, número 5. Entende? Então, Aí tem Kardec, depois, ele vai voltar a olhar o texto e ele vai perceber, eu estava fazendo nada. E parece que era o espírito de verdade. E depois, no outro dia, ele está com o médium, e o médium dá uma comunicação falando que fez isso para que ele pudesse perceber o erro. Repare que coisa interessante. Lembra quando a gente fala que quando o indivíduo precisa reencarnar como médium, a organização física dele, o organismo dele é preparado para ter aquelas alterações necessárias para que ele possa perceber a influência dos espíritos, né? Tanto a de Kardec não era, que o espírito de verdade, no máximo que ele poderia talvez fazer, uma escrita direta, mas ele não poderia fazer com que Kardec o ouvisse, porque Kardec não tinha essa organização preparada. Então, ele ia falar, mas Kardec não ia compreender. Ele não podia fazer Kardec psicografar uma mensagem, porque ele não tinha essa organização. O máximo que ele poderia era fazer uma escrita direta, mas para isso ele também precisaria do fluido, e o fluido de Kardec não era adequado a essa produção de fenômeno.
Então, ele foi na pancada para fazer a pessoa, né? Aí depende da pessoa. Então, ele se distraiu do texto e a pancada chamou a atenção dele. No outro dia, o espírito da comunicação falando daquele problema que estava ali no texto, né? Então, voltando aqui ao que a gente estava lendo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aí, eis então que em todos os casos importa, né? Fazer. Já temos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que você precisa entrar em comunicação com o espírito para dele saber o que quer. Então, você interroga o espírito. Você faz uma pergunta. Se tiver algum espírito ali, ele, tendo condições, ele vai se manifestar. Tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. A observação é sobre os médiuns de efeitos físicos, mas é claro que a mediunidade espontânea e natural não ocorre somente nessa categoria. Essa mediunidade espontânea ou natural não acontece apenas no fenômeno de efeito físico, é isso que eu estou querendo dizer. Dado que são inúmeros os médiuns que começam a ouvir vozes, testemunhar vidências, psicografar ou até receber espíritos por incorporação, sem que tenham qualquer noção do que lhes esteja acontecendo e nenhum conhecimento teórico sobre a mediunidade. Então, é aquela coisa que é código do indivíduo, essa mediunidade natural que ele traz com ele. Só que, como ele não sabe o que é, né, e de repente não tem ninguém próximo que possa dar uma orientação a ele, muitas vezes ele fica até assustado, né? O que está acontecendo comigo? Após médios naturais em qualquer das modalidades conhecidas, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, clarividência, um desses que se tornaria excelente médium, dotado de várias faculdades e teria até projeção nacional, disse-me que não passou por nenhum processo específico de desenvolvimento. Na primeira vez que sentou à mesa mediúnica, tomou lápis e psicografou uma comunicação aceitável. O que é necessário em tais casos, no dizer de Kardec, é que o indivíduo passe do estado de médio natural ao de médio voluntário. Ele talvez não tivesse nenhum processo específico de desenvolvimento, mas talvez ele soubesse o que é mediunidade. Né? Ele pessoalmente, não tinha assim, estudado, mas já tinha escutado falar de médiuns. Né? No caso, vamos ver hoje em dia, olha a novela Viagem passando aí. Às vezes é uma pessoa de outra religião, mas já ouviu falar de médium, já ouviu falar de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, né? E o cara, sendo um pouquinho inteligente, liga os pontos, né? Aí eles aqui. Então, o indivíduo passa do estado de médium natural ao de médium voluntário. Ou seja, é preciso que o médium aí aprenda, né? É preciso que o médium aprenda a controlar pelo poder de sua vontade. Né? Então, o médium, percebendo algo que está acontecendo, ele precisa estudar para aprender a controlar pela sua vontade, para não virar joguete. E a sua mediunidade natural. Então, ele precisa, pelo poder da sua vontade, é preciso aprender a controlar, pelo poder de sua vontade, a sua mediunidade natural. Não a obstruí-la, quer dizer, quero saber disso, ou deformá-la com a finalidade de padronizá-la, segundo um modelo arbitrariamente pré-determinado. Né? Então, é preciso que a criatura aí faça alguma coisa. Vamos lá agora na questão 188. 188. Na questão 188,
espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade, né? Aí aqui na 88 é o segundo item, só para a gente ratificar bem essa questão. Ele diz aqui, médios naturais ou inconscientes, os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade e, às vezes, a sua revelia. Então, natural é aquele que a coisa acontece com ele não controla, porque ele não sabe como fazer, né? Então, muitas vezes, é o caso que eu falei, do povo que vai às festas ou está na rua e aquilo acontece. Ele, como não sabe, não conhece, ele não sabe como controlar o negócio, né? E pode ser utilizado. Então, é isso. Médio natural ou inconsciente, os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade. E a magia vira sua revelia. Por isso que ele coloca aqui que é preciso que o médium aprenda a controlar pelo poder da sua vontade. Se o fenômeno se produz com você, você tem que saber controlar esse negócio. E não deixar o Deus dará. Porque você é o dono do corpo. Você tem que controlar. Você tem que dizer aqui pode, aqui não pode. Para não cair naquelas situações, né, constrangedoras. Aí ele diz aqui, ele vai dizer, deixa eu só pegar aqui, porque eu fiz tanta anotação que a vida eu me perdo. Aí ele vai dizer assim, tanto assim, é assim que ainda no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Kardec recomenda. Vamos lá. Gente, vamos voltando a essas anotações aí. Rose, vamos ler o médium voluntário, que tem logo embaixo. Tá. Médios facultativos ou voluntários. Vamos lá. Isso. Os que têm o poder de provocar os fenômenos, por ato da própria vontade. É nisso que o médium voluntário tem que se transformar, no médium facultativo ou voluntário. Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Então, às vezes acontece, né, do espírito querer se impor. Mas eu acredito aqui, olha só, quando ele diz aqui, qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Mas, como Kardec mesmo diz, se você for um médium educado, você vai controlar o fenômeno. Porque senão você perderia o quê? O seu livre-arbítrio. Entendeu? Então, no caso aqui, quando ele diz qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha, eu acho que até um certo limite. Eu acho que até um certo limite. Eu duvido que um espírito, no caso, vamos pensar um Chico e um Divaldo, que o espírito poderia produzir o fenômeno se ou até poderia, mas dentro de um certo limite, produzir um fenômeno. Não um fenômeno que constrangesse o Chico, ou que constrangesse o Divaldo. De repente, ele quer mexer numa garrafa. O Chico não quisesse, mas ele mexeria a garrafa. Mas tacar fogo em alguém, numa casa, será que o Chico permitiria que fosse utilizado assim? Entendeu? Então, o que ele diz? Porque ele diz aqui, ó, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu faço. Agora, ele diz aqui, qualquer que seja essa vontade, eles nada podem
se os espíritos se recusam. Ah, eu entendi. Agora eu entendi aqui. Não é o espírito obrigar o médium, é o médium querer produzir o fenômeno se os espíritos não quiserem participar. Se os espíritos não quiserem participar, o médium não, mesmo querendo produzir o fenômeno, ele não consegue. Não é o espírito obrigar o médium a fazer o fenômeno, como eu estava pensando. Entende aqui? Porque ele disse aqui, né? Os que, médium voluntários que têm o poder de provocar os fenômenos. O médium vai provocar o fenômeno porque ele assim o deseja, por ato da própria vontade. Aí ele botou aqui, entre aspas, qualquer que seja essa vontade, eles nada podem. Os médiuns nada podem. Se os espíritos se recusam. Então, o médium pode provocar o fenômeno por ato da sua vontade, se os espíritos aceitarem participar daquele fenômeno. Se os espíritos não desejarem, o médium não vai conseguir. E isso prova o quê? A intervenção de uma força estranha. Porque o médium é um médium voluntário, é um médium facultativo, ele conhece o fenômeno, ele provoca o fenômeno de acordo com a sua vontade, mas ele precisa da parceria dos espíritos. Então, se o espírito não quiser participar daquele fenômeno, os médiums não vai conseguir produzir o fenômeno. Entendeu? Eu estava interpretando como se fosse o espírito querendo obrigar o médium a fazer aquilo. Não, não é isso. Aqui ele está falando disso, do médium voluntário que quer produzir um fenômeno e que precisa da ajuda dos espíritos. Mas se os espíritos se recusam, a vontade dele perde a força. De nada vale. Né? Isso mostra o quê? A autonomia do mundo espiritual, desses seres invisíveis. Esclarecido o fato. Né? Então, ele diz aqui, nós estávamos na 188, né? Aí lemos os médios naturais e os médios, eu vou até botar aqui que eu não ia ler não, mas achei interessante. Médios voluntários. Eu vou anotando tudo no meu livro. Médios voluntários. Meu livro é todo rabiscado, gente. Tem hora que eu mesmo enrolo aqui. Então, médios voluntários. Então, vamos lá. Tanto é assim que ainda no capítulo 14 de O Livro dos Médios, Kardec recomenda aqui. Agora nós vamos no item 171. Vamos voltar aqui para o 171. Aí no 171, lê aí para a gente, Carmen. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Bom, para aí. Então, olha só, né? Como ele falou, é bom que no início você deixe a coisa agir naturalmente, né? Vir naturalmente, sem ficar provocando, né? Então, a gente deve deixar a coisa fluir naturalmente. Você está sentindo alguma coisa? Não começa a forçar a barra. Deixa no início, você começa, se você tiver algum conhecimento, você começa a estudar o tema, mas não força.
aquela mediunidade surgir. Vai estudando, porque com o estudo que você vai fazendo, se aquela mediunidade tiver que se desenvolver, ela vai se desenvolver naturalmente. Então, como ele diz aqui, sem o provocar. Porque quando você provoca, você pode, como ele diz aqui, virar joguete da imaginação. Como diz o povo, você pode começar a ver. É, tem até um ditado, né? Cabelo e cabeça não sei de quê. Né? Como é que é? É um ditado popular que Eu tem. acho que é cabelo em Cabelo e ovo, né? cabeça Não? em ovo. É, Em ovo, alguma coisa em ovo, sei lá. É cabelo, cabelo em ovo, é. é um negócio assim, né? Ou então é chifre em cabeça de cavalo. É chifre e cabeça de cavalo. Que aí vem o unicórnio, né? E o unicórnio é o quê? É um ser mitológico. Não existe, é imaginação. Então é chifre e cabeça de cavalo. Você começa a entrar no mundo da imaginação. Então, quando o germe de uma faculdade existe, ela vai se manifestar aos poucos em si mesma. E a gente deve deixar a coisa fluir de acordo com a vontade de Deus. Se for é um tipo de unidade só que você tem, se contente com ela, né? Dê qualidade a ela, né? Porque aí a pessoa vai querer atacar em várias frentes, né? Para desenvolver um monte de mediunidade, acaba se enrolando e cria-se uma confusão muito maior, né? E aí depois nem uma coisa nem outra. Aí ele diz aqui: um outro fenômeno espontâneo e ocasional não precisa ser tomado como indício de mediunidade, a ser desenvolvida e praticada, dado que todos nós, seres encarnados, temos certo grau de sensibilidade e estaremos sujeitos a episódios mediúnicos e espaços. Eu não vou ler isso aqui, mas isso aqui tem a ver com a questão 159 de O Livro dos Médiuns. Pode-se anotar aí. Quando Kardec diz que todos nós somos médiuns, né? Mas que ele só vai chamar de médium aquele que tem essa mediunidade mais latente. Mas ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Essa faculdade é natural, é inerente, quer dizer, é natural ao homem. Todo homem é um médium natural, tá? É natural ao homem e não constitui privilégio exclusivo de ninguém. É o que ele está dizendo aqui. Tá? A mediunidade, escreve Budton, é apenas um dos roteiros evolutivos. Isso é muito interessante o que esse escritor inglês diz. A mediunidade é apenas um dos roteiros evolutivos. Não quer dizer que somente quem é médio pode evoluir. Qualquer um pode evoluir. Né? Então, a mediunidade, porque o cara fica assim, eu quero ser médium, porque diz que os médios evoluem, dão um salto de qualidade muito grande, eu quero ser médium. Mas o que ele está dizendo aqui? A mediunidade é apenas um dos roteiros evolutivos. Outros podem ser mais fáceis para você percorrer. Né? Quando, porém, começam a ocorrer a essa mediunidade com certa frequência, necessitam de atenção, cuidados e esclarecimentos, que dificilmente um iniciante tem condições de prover por si mesmo. Eu achei muito interessante isso aqui, tá? Porque, às vezes, a pessoa que é espírita, frequenta a casa espírita, e tem coisa muito interessante. Tem aqueles grupos mediúnicos na casa, e às vezes as pessoas que não têm essa mediunidade ostensiva, elas ficam um pouco, entre aspas, para não usar outra palavra, preocupadas. Porque aqueles que estão na área mediúnica têm um destaque. Ele é médium, né? Aí o médium psicofônico, psicográfico, conta, às vezes,
alguns fatos que acontecem com ele, porque estávamos reunidos aqui, né? De repente, aí eu vi um espírito ali nos observando. Estávamos aqui dando uma aula ou fazendo uma palestra, e o espírito estava ali, e ele me disse isso ou me disse aquilo. Tem um espírito aqui que veio assistir. Chegou, acaba de chegar da reunião, já vi isso. Jesus Gonçalves passou aqui por nós. Já vi chegar aqui, Emmanuel passou. Eu estou vendo ali doutor Bezerra fazendo tratamento. Isso pode despertar em algumas pessoas que têm apenas essa mediunidade natural, né? Uma certa desejo, vamos dizer assim, para usar outra palavra, de ter isso também. Porque ele acha que esses médios têm um quê a mais do que ele e que, por causa disso, esse médio é privilegiado, o que é uma prova de pouco conhecimento. É só pegar o livro Emmanuel, no capítulo 11, lembra? Capítulo 11, que está lá escrito bem clarinho, mensagem aos médios. Quem são os médios da sua generalidade, do item 11.2. Ao ler isso e pensar assim, né, quando ele diz aqui, os médios em sua generalidade, do item 11.2, no capítulo 11, mensagem aos médios, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Ao ler isso, ele diz assim, graças a Deus, eu queria tanto, agora eu quero tanto. Se eu não tenho, ai, que bom, Senhor, quer dizer que eu estou bem, né? Eu estou bem, né? Não precisei, eu estou bem. Então, ele está querendo dizer aqui para a gente, o Herbinho, né? Que, na verdade, foi esse escritor inglês, Budgeton. Ele está querendo dizer o quê? Gente, se eles recebem a mediunidade e isso vai ajudar a eles a reparar seus erros, que são muitos, e vai dar uma acelerada no processo evolutivo deles, vocês têm meios mais fáceis de promover esse progresso, menos complicados, não é? Ama Deus para todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Você pode fazer isso sem mediunidade. Então, eu acho isso muito importante, porque tem muita gente que anseia na mediunidade ostensiva para poder dar aquele grande salto, sem entender quem são, na realidade, os médios. E por que o sujeito... É igual uma vez, eu estava lendo um texto espírita que falava sobre a inveja. O que é a inveja? Eu não disse que os médios são invejosos. Eu disse que eles gostam muito. Mas nesse texto ele fala sobre a inveja. O que é inveja? A inveja é você querer do outro aquilo que ele precisa para o seu processo de evolução. Entendeu? Você tem os seus recursos, Deus deu para você os seus recursos para você evoluir. Aí você vê que o outro tem um recurso diferente. Aí você quer o recurso que Deus deu para ele, para o processo de evolução dele. Você quer aquilo. Mas aquilo é para ele evoluir. Você tem os seus. Aí você, às vezes, força a barra para pegar aquilo dele. E aí você se atropela. Porque aquilo não é adequado para você. Mas às vezes você quer aquilo. Ou você vai fazer de tal forma para obter aquilo também. E você obtém e se atropela. Porque você não precisa daquilo para evoluir. Você precisa de outras coisas, Deus te deu. Mas a inveja é isso, é você querer do outro o que o outro recebeu para o processo evolutivo dele. E você quer tomar dele para você. Entendeu?
Então, ele falava sobre isso. O que é inveja? O inveja é isso, né? Então, ele fala aqui, a mediunidade, escreve Buddington, é apenas um dos roteiros evolutivos. Outros podem ser mais fáceis para você percorrer. Quando, porém, começa a ocorrer com certa frequência, quando esses fenômenos começam a ocorrer com com certa frequência, necessitam de atenção, cuidados e esclarecimentos, que dificilmente o iniciante tem condições de prover de si mesmo. O mais comum é que comece a rejeitar os fenômenos. Lembra da Regina? Ela no início queria rejeitar, porque até ela recebia muita crítica. Seja porque tem assumido uma atitude preconcebida quanto a eles, é coisa do demônio. Ceticismo, não acredito nisso. Convicções materialistas ou ortodoxo-religiosas. Isso não é coisa de Deus. Seja porque teme as manifestações, porque ele não sabe quando elas vão ocorrer, o constrangimento que pode provocar para ele, ou as considere como sintomas de perturbação mental. São muitos, portanto, os obstáculos iniciais que a mediunidade encontra logo nas suas primeiras manifestações. Por isso que Buddington diz, há um caminho mais fácil para você percorrer. Então, que a gente não fique mais, né? O olho comprido, quando a gente vê o médium, né? Dando aquelas comunicações psicográficas, psicofônicas. Ah, eu gostaria tanto de ser como ele, de psicografar livros maravilhosos como ele. É igual o outro, né? Eu quero ser califa no lugar do califa. Mas a gente tem que ver o seguinte, né? Quando você quer um cargo, você tem que assumir também os encargos do cargo, né? E os encargos aqui podem ser dolorosos, porque ninguém vai dizer que a vida de uma Ivone Pereira, de um Chico, de um Divaldo, foi um mar de rosas, né? Foi aquilo maravilhoso e não foi. E será que você está preparado para fazer principalmente uma coisinha, uma palavra só que eles tiveram que fazer, chamada renúncia, no nível que eles tiveram que fazer? Então, se você não tem essa mediunidade ostensiva, se você é apenas um médium natural, que é aquele que de vez em quando escuta alguma coisa, que é o que ele diz, né? De vez em quando você escuta uma coisa, não se alarme, está tudo bem, você não precisa daquilo, né? Então, e lembrando de Emmanuel, né? Então, a gente não deve querer botar a mão aonde a nossa mão não alcança, que pode dar problema. Então, nós vamos parar aqui. Eu estou achando esse texto aqui muito interessante, muito bom, muito esclarecedor, sabe? Para quem Não, e faz uma ponte com o livro dos médiuns perfeita, né? aceita, perfeito. Perfeita. Muito bem, ele vai direitinho, a gente vai se encaixando ali no livro dos médiuns. Semana que vem é dia 23. Então, no dia 23, volta a data, a gente vai começar aqui, ó. Regina, por exemplo. O que a gente tem que ter certeza é o seguinte: Deus não erra. Deus não erra. Então, se você não tem a necessidade disso, Deus não deu. Então, se Deus não deu, contente-se com isso. Né? Não tenta, né? Não deu, é que Deus falhou, Deus esqueceu, né? Então, eu vou dar só uma ajeitada aqui, aí acaba se atropelando, né? Não, e que bonito que ele colocou. Você tem outros roteiros, Isso, tem os outros roteiros, até mais fáceis. é mais fáceil, Para que a gente quer complicar? mostrando que os caminhos da mediunidade nem sempre são, ou melhor, não são tranquilos. Todos os médicos que a gente conhece, né?
José Raul Teixeira, todos eles tiveram suas dificuldades, e muitas dificuldades, né? Agressões, críticas, né? Foram desacreditados. O que fizeram com o Chico? Ridicularizados. Olha aí o Divaldo, né? Sofrendo agora, nessa altura da vida, 95 anos, um monte de críticas, desacreditando o trabalho dele, como muita gente desacredita o trabalho. Oi? 97 anos, o Divaldo, desacreditando. Chico já morreu e tem gente desacreditando agora a obra dele. Quer dizer, mesmo no plano espiritual, o pessoal continua malhando o médium, mesmo no plano espiritual. Não dão folga, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade em relação a isso. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, tá bom, Denise? A gente retorna para o estudo do livro Primícia do Reino. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade que a gente está tendo de receber essas orientações, né? Esses conhecimentos que vão nos colocar mais equilibrados, mais centralizados, né, na nossa vida, nessa área de mediunidade. Tudo isso vai nos ajudar muito. Então, é só agradecer mesmo a Deus.